Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com o apoio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhauada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, 275, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3101-8105. Empório do Bacalhau. Preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. Giro NetoCast. Diretor-presidente da Velsys, a junção de velocidade e sistemas. Olá, Guilherme, boa tarde para você. Obrigada por participar com a gente aqui do Tarde Nacional. Boa tarde, Fátima. Boa tarde a todos que nos escutam. Nós já falamos agora há pouco aqui, Guilherme, sobre o Dia Sem Carro, né? O Dia Mundial Sem Carro que acontece hoje. Nem muitas pessoas aderiram aqui no Distrito Federal, em algumas cidades, porque muita gente nem fica sabendo desse dia, que é um dia importante, uma data internacional, que é celebrada em várias cidades do mundo, né, para estimular uma reflexão exatamente sobre o uso excessivo, do automóvel. Eu queria que você falasse para a gente onde é que entra a tecnologia na nossa vida no trânsito, né? De que forma a tecnologia vem sendo usada para controlar, por exemplo, o número de mortes no trânsito. A tecnologia no trânsito, Fátima, pode ser utilizada de diversas formas. Aproveitando o gancho do dia de hoje, uma reflexão importante que a gente descobriu, olhando os dados desse período durante a pandemia, é que nem sempre a redução do volume de tráfego, o volume de carros na rodovia, resolve todos os problemas. Sem dúvida nenhuma, você reduz, por exemplo, a emissão de CO2, mas o que a gente observou foi que os veículos começaram a trafegar uma velocidade mais excessiva e aumento do número de acidentes e a gravidade dos acidentes. Então, um ponto de reflexão também, que além de usar menos os carros, nós temos que usar melhor os veículos. Com relação à tecnologia na mobilidade, tem várias possibilidades de uso, né? A gente pode implantar sinalizações inteligentes e fazer melhorias na segurança e programação do trânsito para garantir a melhor agilidade no fluxo de tráfego. Isso vai trazer conforto para as pessoas que vão gastar menos tempo nos seus deslocamentos. Certo. Agora, a tecnologia é essa arma hoje que acabou sendo uma aliada na prevenção de acidentes, né? Mas isso está acessível já? A gente tem aqui no nosso país, por exemplo, uma tecnologia acessível para o nosso trânsito, para os motoristas, para as pessoas de um modo geral? Temos sim. Na verdade, a de 2010, 2020, foi a primeira década de segurança no trânsito traçada pela ONU. A meta era a redução de 50% do volume de acidentes fatais nas cidades. Salvador foi a primeira cidade do Brasil, a primeira cidade da América Latina, na verdade, a conseguir atingir essa meta, então prêmio internacional por conta disso, e contou com os novos equipamentos para esse sucesso. O que nós vamos observar agora na segunda década da ONU, que é de 2020 a 2030, é uma intensificação no uso de novas tecnologias e o cruzamento de dados. A gente vê basicamente três coisas acontecendo muito rapidamente.
Os equipamentos já estão aí, as câmeras já estão por tudo. O que a gente vê agora é a entrada do ITS, os Sistemas Inteligentes de Transporte, que tem 3 grandes pilares. A internet das coisas, ou seja, todos os equipamentos, câmeras, veículos devem passar a estar conectados nos próximos anos. O Big Data, que é um grande volume de dados armazenados justamente por essa internet das coisas. E, por fim, a análise disso. A inteligência artificial já está em prática ajudando os municípios brasileiros e os órgãos brasileiros a tomar decisões a partir dessas informações coletadas. Então, o monitoramento dos motoristas, Guilherme, é um passo importante, né? Você saber exatamente como é que está a situação da via. Porque é difícil explicar para o nosso ouvinte, para ele ter essa dimensão de como a tecnologia já está sendo usada. Eu queria que você traduzisse isso para a gente, porque vocês separam também, a gente pode separar o uso da tecnologia por veículos, por classe de veículos, por exemplo. Os motociclistas estariam na mesma faixa, no mesmo uso de tecnologia dos automóveis, por exemplo? Pois é, existe muita discussão com relação à regulamentação e legislação. Mas especificamente com relação à tecnologia, eu acho que nós vivemos a era da informação. Quanto mais informação você tem, mais assertiva é a sua tomada de decisão. Então, os equipamentos hoje que a gente vê na rua, para contagem de veículos, próprios chamados radares, câmeras de monitoramento, elas conseguem fazer contação do veículo, do tipo do veículo, a placa dele, por onde ele passou, por que faixa especificamente ele passou, começa a conhecer melhor o comportamento desses veículos e poder atuar para que eles trafeguem de maneira mais correta. Tem alguns experimentos para tentar exemplificar isso. Nem sempre, por exemplo, uma via com mais velocidade é uma via que transporta mais veículos. Existe um limite de saturação da via, onde ela está tão congestionada com tantos veículos que a gente vê aquele fenômeno em muitas das grandes cidades brasileiras, que embora não tenha semáforo nenhum, não tenha acidente nenhum, o trânsito para. Isso deve muito ao perfil de como o condutor se comporta. Quando tem uma velocidade mais alta, a pessoa acelera, freia, chega muito próximo do outro, e esse efeito sanfona, ao longo do tempo, faz com que a média de velocidade caia muito. Então você usa tecnologia para fazer o que a gente chama de harmonização de trânsito. Muitas vezes as pessoas reclamam que está sendo implementado em várias cidades nacionais hoje a redução do limite de velocidade, mas ela tem que compreender que isso não é para arrecadar mais ou para gerar uma multa. É porque se mais pessoas andarem numa velocidade mais constante, uniforme, você consegue transportar mais pessoas ao mesmo tempo para aquela via. Você aumenta a capacidade da via. Entendi. Agora, Guilherme, eu sei que os desafios são grandes, né? Agora, você acha que o desafio maior está em fazer um uso da tecnologia para desafogar o trânsito, ou para conduzir, por exemplo, as pessoas com mais segurança, e inclusive reduzindo os custos das operações, por exemplo, no transporte de cargas? Essa pesagem que você já citou é um passo importante. Mas qual seria o maior desafio hoje do uso da tecnologia para melhorar o nosso trânsito, principalmente a segurança no tráfego dos veículos? Nós temos um problema sério no Brasil de investimento em infraestrutura. O Brasil tem pouco recurso destinado a isso. Acho que esses são os grandes. As tecnologias existem, as empresas têm tecnologia e produtos disponíveis para aplicar isso no mercado hoje. Eu acho que a grande dificuldade hoje dos gestores públicos é conseguir colocar isso em prática para funcionar no ambiente que a gente vive no país. Certo. Então, hoje, você considera que essa mobilidade no trânsito tem muito a ver também com a infraestrutura das nossas vias, né? Com a capacidade que as pessoas têm de se deslocar em um trajeto urbano eficiente. Exatamente. Tá certo. Agora, o que a gente pode fazer para entender melhor esse assunto, para usufruir da tecnologia que já está disponível para a gente? Cada vez mais os carros já vêm com toda uma capacitação tecnológica, né? As pessoas já têm acesso ali
a vários itens de segurança. Mas, por outro lado, o uso da tecnologia do celular durante um trajeto no trânsito pode ser um agravante para provocar um acidente, né, Guilherme? Como é que a gente convive com essas duas possibilidades de tecnologia, aquela que contribui e essa que atrapalha? Pois é uma reflexão importante. Eu acho que educação no trânsito é fundamental. A Versus a gente fez durante a semana, em homenagem a essa semana do trânsito, a gente fez um vídeo publicitário exatamente tratando disso. O uso do celular enquanto a pessoa conduz é um problema gravíssimo. Existem tecnologias disponíveis para isso, mas a gente esbarra de novo em legislação. Existem tecnologias de veículos já bloquearem isso. Os próprios aparelhos, quando estão em movimento, muitas vezes já alertam o usuário que ele não deveria utilizar, mas muitas vezes a pessoa ignora esses alertas que a tecnologia já dá. Então, acho que a grande questão aqui é educação. A tecnologia é um grande aliado, mas quem está atrás do volante tem que respeitar a informação trazida pela tecnologia. Agora, das nossas cidades, das cidades brasileiras aqui, você destacaria alguma que tem feito um uso da tecnologia como gestão, né, como política de governo, dos governos locais? Você destacaria alguma onde o uso dessa tecnologia tem conseguido ser eficiente na redução de mortes no trânsito, na conscientização das pessoas? Eu destacaria duas grandes cidades onde a gente tem atuação e que acompanhamos de perto a evolução disso, Salvador e Curitiba. Acho que em Salvador tem um compromisso muito grande da administração em preservar vidas, em promover ações que melhorem a fluidez do trânsito e garantam a segurança do usuário. Curitiba tem um histórico reconhecido internacionalmente por seu conhecimento e sua dedicação para o sistema de transporte, os vários modais interagindo entre si, e tem nos últimos meses também atuado intensamente com a prevenção de acidentes do trânsito. Agora, eu queria que você só exemplificasse para a gente isso. Em Salvador, por exemplo, o que acontece? É um monitoramento da velocidade, das vias? Como é que está funcionando essa tecnologia lá que tem ajudado a evitar acidentes no trânsito? Salvador implantou desde 2013 um sistema de monitoramento por equipamentos que faz coleta de imagens e gravações dos veículos, trata de infrações de trânsito com os veículos infratores e também utiliza essas imagens e informações num centro de controle operacional que guia ações de suporte, socorro, alteração do sentido de vias e planejamento urbano. Então, muitas vias têm sido alterado seu sentido de direção, criados os famosos binários. Curitiba é a mesma coisa. Binários é quando você tem, por exemplo, duas ruas paralelas e as duas são de dupla mão, vão e vêm. E você passa a uma delas ser num sentido e a outra no outro. Esse efeito do binário, que a gente chama, aumenta muito a capacidade de transporte na via. Você não pode fazer isso tudo porque você, obviamente, causa algum transtorno local para os moradores, pessoas da região, mas como sistema de transporte você melhora a eficiência. Então, a tomada de decisão de criar, por exemplo, um binário tem que ser amparado por dados estatísticos e técnicos que os equipamentos fornecem. Agora, desses equipamentos que a gente vê, que às vezes os motoristas até criticam, aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem muitos pardais, né, que são radares fixos instalados em alguns pontos da cidade, em algumas vias de maior movimento. Essa é uma tecnologia que existe em várias cidades aqui do país e que funciona, você acha que com os radares que podem identificar o veículo e também coibir o excesso de velocidade, por exemplo, a gente consegue manter um trânsito mais seguro? Eu acho que o radar ele tem um papel fundamental na educação para o trânsito. Infelizmente, diversos estudos internacionais, a própria OMS destaca que o mecanismo mais efetivo para coibir o excesso de velocidade e as infrações de trânsito são os equipamentos eletrônicos. Nós temos milhares de equipamentos instalados no país. O que a gente observa é que assim que o equipamento é instalado rapidamente, você tem uma redução drástica no volume de infratores. E eu acho que o debate no país deve estar muito mais focado em algumas questões que existem. As pessoas reclamam de algumas localidades, mas a minha impressão, não só como cidadão, mas como especialista na área, é que o debate deve estar muito mais focado em a forma de sinalizar, a forma de comunicar,
uma reforma no sistema de trânsito de forma a ter as velocidades uniformizadas no país inteiro. Você pega na Europa, por exemplo, as velocidades são padrão na Europa inteira. Velocidade dentro da cidade é 50 km por hora, e em autoestradas ou vias expressas 90, e em grandes estradas 130. Só tem essas 3 velocidades, então fica muito mais claro para o condutor saber a velocidade da via. O que a gente vê muitas vezes no Brasil não é a questão do radar, é a questão da sinalização. Uma hora é 30, uma hora é 50, uma hora é 60, e a pessoa fica muito insegura em saber qual que é a velocidade correta. Então acho que é sinalizar, educar e a fiscalização para punir especificamente quem não cumprir as regras. É interessante isso que você comentou agora. Ontem nós estávamos aqui numa discussão exatamente sobre isso nas vias aqui do Distrito Federal, em algumas, onde há essa mudança brusca de limite de velocidade, né? Você sai com 40, daqui a pouco passa para 60 e volta para 40 ou para 50 e você acaba se atrapalhando e ganhando multa, porque é um trecho curto com várias possibilidades, né, de velocidade. E isso realmente atrapalha no trânsito. Essa uniformização é muito importante. Curitiba está nesse processo, Salvador também nesse processo nesse momento. Muitas vias têm até desagradado algumas pessoas, para reduzir a velocidade para em média 50 km por hora. Aqui em Curitiba chama-se zona calma. Mas eu acho fundamental isso pelos motivos que a gente falou. A redução de velocidade é importante em áreas urbanas. O tempo de resposta, a diferença de um acidente a 40 km por hora a 60 é muito grande. A 60 km por hora uma colisão com pedestre é praticamente fatal. O índice de morte é praticamente 100%. Com 40 tem uma chance muito grande de ser um acidente leve, caso ocorra. Então, acho que é importante que as pessoas conheçam os porquês. É por segurança e é também por fluidez de trânsito. Se as pessoas andarem a uma velocidade constante a 40 km por hora no centro urbano, elas chegarão mais rápido ao seu destino do que ficar 1h30, 1h40, 1h60, depois tem que parar porque teve um acidente. É verdade, faz todo sentido. É muito interessante esse assunto e a gente pode aprender muito com você para usar na prática no nosso dia a dia, né? Infelizmente o nosso tempo é bem curto e a gente não vai poder aprofundar mais nesse momento. Mas ainda temos muito que conversar sobre a questão do trânsito. Eu espero contar com você novamente aqui com a gente na Rádio Nacional, viu, Guilherme? Conte comigo, conte com a Velces. Nosso objetivo é colaborar com um trânsito mais seguro e com mais fluidez. Muito obrigada, ótima tarde para você e até uma próxima. Giro NetoCast. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Pensador Louco, dos podcasts Som no Caixão, Desleituras, Necrofilmicon e Exadoff. Acompanhe o trabalho do Pensador Louco nas redes sociais e também pelo www.pensadorlouco.com. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Sandro Cruz, escritor, produtor e podcaster, host do Debacast, um podcast que traz os mais variados e loucos assuntos envolvendo tecnologia. Acessem debatec.blogspot.com. Repetindo, debatec.blogspot.com. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo.
A partir de R$1 você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade e estou aqui para falar com você sobre o Papo de Calçada Podcast, um podcast semanal que sai todas as quintas-feiras, que fala sobre política, fala sobre música, sobre cotidiano, histórias de vidas e tudo mais. Você encontra o Papo de Calçada no blog papodecalçadapodcast.blogspot.com. Lá você também pode encontrar o TV na Calçada, um podcast quinzenal sobre séries e filmes, o Papo de Lingerie, onde a psicóloga Renata da S fala sobre assuntos feministas e sobre saúde mental. E confira também o Papo Solon, que sai todas as terças-feiras, onde o integrante da bancada do Papo de Calçada fala sobre assuntos que lhes são interessantes de forma independente. Confira as nossas redes sociais, @Papo Calçada no Twitter, no Instagram e no Facebook. E venha fazer parte da nossa comunidade no Telegram, t.me/Papo de Calçada Podcast, onde você poderá trocar ideia com a gente, sugerir pautas, fazer críticas e tudo mais. Papo de Calçada Podcast, opinião informal sem perder a qualidade. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com, que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!